Tarde. Presidente, meus cumprimentos a Vossa Excelência, meus cumprimentos aos demais vereadores, ao senhor, à senhora que nos acompanha de casa, meu cumprimento especial nessa quinta-feira. Presidente, eu tive a oportunidade de estar com a deputada federal Denise Pessoa na Infraero, para tratar do nosso aeroporto em Caxias, tratar da permanência ou não da operação no Hugo Cartegiani e para tratar sobre qual é a concepção do aeroporto que nós gostaríamos no próximo período. E eu vou fazer uma inter-relação com qual é o modelo de concessão de rodovias que nós queremos e qual é aquele que está vigorando. Nós tivemos a maior tragédia climática do Rio Grande do Sul no ano passado. A Fraport recebeu o aeroporto do governo federal com investimento público significativo. Declaração de líder da bancada do Novo. E, mais do que isso, com o dever de promover uma administração, contratando seguros e garantindo que a operação funcionasse, independente da intempérie que chegasse a esse estado. É óbvio que é desproporcional o que aconteceu em maio do ano passado no Rio Grande do Sul, mas é desproporcional a empresa não ter investido R$1, presidente Lucas, depois da tragédia. É desproporcional o governo federal ter feito um investimento de R$500 milhões em um aeroporto que foi privatizado. É desproporcional o prejuízo ser de R$700 milhões e o seguro contratado só cobrir R$180 milhões. E mais do que isso, presidente, é desproporcional nós estarmos pagando pedágio nesse estado, vereador Juliano Valim, há 15 meses e ainda estarem estudando o que farão. Não estudaram para multar as pessoas 4, 5 vezes, vereadora Daiane. Não estudaram para cobrar R$60 toda vez que eu vou a Porto Alegre. Agora, para trocar uma tartaruga de lugar, precisa fazer um estudo. É um negócio impressionante. Eu queria saber quem é que faz pregão e licitação no governo do estado do Rio Grande do Sul, vereador Zé D'Ambrosio. Porque não é possível que consiga garantir tamanhas benesses aquele que assume a concessão pública. Alguém viu alguma operação de alteração que não seja tapa-buraco nos pedais do Rio Grande do Sul? Alguém viu alguma alteração estrutural no Rio Grande do Sul? E o que nós tivemos que ouvir aqui, vereadora Daiane, é que era para elevar o patamar do Rio Grande do Sul, que é para garantir que a Serra Gaúcha, o segundo maior polo metalúrgico do Brasil, consiga levar até os portos e as grandes cidades o seu produto. Mas o que acontece é o seguinte: a gente é exclusivamente cobrado e todo dia a gente tem uma notícia como essa. Prorrogação de 15 meses significa começar as obras o quanto antes. Para mim, o quanto antes é começar quando começa a receber. Imagina um servidor público, vereador Ramon, no Exército, assume, recebe 15 meses e começa só depois de 15 meses trabalhar. Tem essa opção? Eu, como vereador, assumo aqui minha cadeira, fico 15 meses olhando os demais, e daqui 15 meses eu vou apresentar um estudo do que eu vou fazer no meu mandato. Uma parte, vereador. Um professor é nomeado, vereador Lucas, fica 15 meses na sala dos professores. Depois de 15 meses, fala, bom, agora eu vou apresentar o que eu vou fazer na minha aula de matemática. E é isso que a CSG faz. Cobra, cobra, cobra e estuda. Deve ser PhD em cobrança já, vereador Andressa. Vereador Libardi, a gente sempre ouve sobre essa questão das concessões, privatização, né, que precisa conceder, cobrar pedágio para arrumar as estradas. Só que daí, quando a gente percebe que não há esse trabalho, a gente fica se questionando, bom, então a concessão foi para dar mais dinheiro para uma empresa. É isso. Né? E aí a gente vê cada vez mais empresas ganhando às custas do poder público e da população, enquanto os serviços públicos agonizam por investimento. O nosso Estado tem serviços de péssima qualidade. Nós
nós precisamos melhorar para poder fazer com que o nosso Estado, de fato, se desenvolva e que os serviços públicos sejam fortes. Então, essa história de conceder, privatizar, que vai melhorar, a gente vê que cada vez mais está caindo por terra esse discurso e que o governo do Estado não sustenta mais esse tipo de ação. Obrigado pela parte. Nada, vereadora Daiane Mello, por gentileza. Eu fiquei estarrecida, vereador Libardi, quando eu vi a notícia que eles tinham, né, que tinha sido concedido a questão do adiamento aí de 15 meses. E daí eu fiquei pensando, mas a cobrança continua. A cobrança continua, porque antes, né, nós descíamos a Porto Alegre por 11h40, que fosse, né, 10 e pouquinho. Hoje eu não consigo, eu tenho um bazar no Fátima, faço compras ali em São Leopoldo, Porto Alegre, nos atacados. Eu já tenho que colocar R$50 em pedágio, que antes não tinha. Isso, o preço da minha mercadoria também sobe por causa disso. E, infelizmente, quantas pessoas que têm que passar ali diariamente? Eu passo uma vez por mês, 2 no mês, mas e as pessoas que têm que passar ali diariamente, semanalmente? Então, que a cobrança também fosse suspensa, já que o prazo deles, eles conseguiram mais 15 meses, que por 15 meses não tivesse as cobranças do pedágio. Era essa a nossa sugestão. Não, e tem outro detalhe, vereadora Daiane Mello, bem trazida pela senhora, que nós aqui estamos para fiscalizar, para fazer cobranças, e a manifestação do governo do Estado determina assim, ó, isso se o Estado não exigir um prazo menor. Mas sabe qual é o problema? É que sempre outorga um prazo maior. A senhora já viu algum Estado que faz um contrato exigir um prazo menor de cobrança? Nunca exige, sempre garante prazo maior. E o Estado do Rio Grande do Sul, infelizmente, parece que é refém da CSG. Por que o aeroporto de Salgado Filho precisou reabrir em 2 meses? Por que a entrada de Porto Alegre precisou ser feita em 1 mês? Por que o britador da Codeca precisou voltar em 2 meses, vereadora Estela? E por que a CSG tem 15 meses? Queria eu ter 15 meses. É uma outorga inaceitável. Inaceitável. Porque não apresenta uma saída para o Estado do Rio Grande do Sul, só apresenta atraso e cobrança. E, infelizmente, embora todos os discursos que nós viemos fazendo nessa Casa Legislativa e também que os deputados estaduais vêm fazendo para a retornada da competência para a outorga para a Assembleia Legislativa, nada muda. Não é possível que nós não possamos alterar o modelo de regramento de pagamento, evitando as multas. As pessoas, além de pagarem um valor assombroso quando esquecem de pagar por algum desleixo ou por quando não funciona o seu aplicativo de pagamento, acabam por ser multadas em 4 oportunidades. 4 oportunidades. Então, se a empresa não arrecada, o Estado acaba por arrecadar. Nós temos mantido uma posição forte no Estado, em especial com a nossa deputada estadual, Bruna Rodrigues, para deixar claro isso. Entregar, e aqui foi uma entrega, porque houve a supressão da outorga, a iniciativa privada, só o filé, como foi feito com a CE, só entrega o filé, como foi feito com as estradas, como vai ser feito com o DEMAR em Porto Alegre, não entrega o problema, entrega só o filé, só o que dá lucro. Vereador Ramon. Vereador Cláudio Libardi, parabéns por ter trazido essa questão aqui para nós, vereadores, debater esse tema. Por mais que seja um tema do Estado, nós somos representantes e temos que falar a respeito do assunto. Vou falar isso. E aqui me deixa estarrecido, né? Uma empresa que, para cobrar, são os leões. Para fazer as obras, são os gatinhos. Então, eu gostaria de saber o balanço econômico-financeiro da empresa. Não está entrando o montante? Tem que proporcionar melhorias para a população. Isso está no contrato. E, vereador Cláudio Libardi, a culpa é do fiscal de contrato. Me permite uma parte. É o fiscal de contrato que tem que cobrar a empresa. Porque se o fiscal de contrato, que é alguém nomeado pelo governador, não cobra, a empresa vai levando com a barriga. E é assim que acontece em diversas obras. Quando o fiscal de contrato age, a empresa ela se adequa. Mas quando o fiscal de contrato não age, a empresa vai levando. E o senhor, como membro do Exército Brasileiro, sabe o quanto foi investido pelo governo federal através do Exército para que a gente chegasse numa ligação duplicada de Porto Alegre a Pelotas. E o senhor sabe o que aconteceu? Foi entregue também, infelizmente. Vereadora Estela.
Parabéns pelo tema. Eu quero ressaltar duas coisas. Uma delas é a realidade que estão as nossas estradas estaduais. E aqui a gente nem precisa ir para muito longe. Ir para o interior de Caxias do Sul é perceber que tem que andar numa estrada que não tem nem sinalização de trânsito, nem a repartição da rua do lado da faixa para o lado direito e esquerdo tem ali a linha amarela. Então isso é um absurdo que coloca em risco a vida das pessoas todos os dias, que precisam usar essas estradas que estão cheias de buraco, com pouca sinalização. E outra questão que eu acho importante trazer é que quando a gente fala da empresa pública, a gente está falando da defesa das necessidades do povo, daquilo que é público. Mas quando a gente fala de uma empresa privada, antes da necessidade do povo está o lucro. E esse é o principal problema da gente passar pelas privatizações. Porque o povo, a necessidade da população, deixa de ser central nas decisões e o dinheiro acaba falando mais alto. Obrigado, vereador Estela. E para concluir, presidente, o senhor da região metropolitana, de Porto Alegre, do litoral e da região das Hortênsias, tome cuidado. Eduardo Leite está chegando com o bloco 1 no mês que vem. Não deu certo com o nosso bloco, por que vai continuar? Está parecendo pato, vereador Ramon. Não nada direito, não voa e não sabe nem gritar que botou ovo. É impressionante o governo do Estado. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Em declaração de líder, a bancada do Novo, vereadora Sandra Boneto, da tribuna. Obrigado,